Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta mais uma vez com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Um programa ao vivo, levado ao ar às sextas-feiras a partir da 1 da tarde, com 55 minutos de duração, e que você pode participar, pode e deve participar conosco pelo telefone 3386-1400, pelo nosso WhatsApp, que é 98486-7633, pelo e-mail do programa, que é ouvindoVocê@radioriodejaneiro.am.br, e agora também pelo nosso Facebook. Lembrando agora que todos os nossos programas gravados estão inseridos no YouTube da rádio. Então, se você botar lá youtube.com/Rádio Rio de Janeiro, você vai poder ver e ouvir quantas vezes você quiser e passar para quantas pessoas você quiser os nossos programas que fazemos aqui ao vivo e que são gravados. É mais uma maneira de divulgarmos os ensinamentos de Jesus segundo a doutrina espírita. Nosso programa, como você sabe, a gente tem sempre um convidado aqui para conversar um pouco com você, para ouvir você, ouvir a sua dificuldade, a sua dor. Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico, muito menos prognóstico, mas vamos ouvir, vamos discutir, vamos conversar com você. É para isso que a gente está aqui. Os amigos do Facebook, que já viram com toda certeza, uma carequinha brilhando aqui do meu lado, né? O nosso amigo Sérgio Breves, que vem pelo menos uma vez por mês, ele vem aqui, né, nos ajudar, trazer um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, dos seus saberes, e nós o sugerimos que ele conversasse um pouco hoje conosco sobre compulsão. Na semana passada, há 15 dias, nós falamos especificamente sobre compulsão alimentar. Hoje, falar dos transtornos alimentares, né? Hoje, falar mais da compulsão. De uma maneira geral, claro que é um tema extremamente longo, profundo, ficaríamos aqui uma semana falando sobre isso, e o Sérgio tem 10, 12, 15 minutos, no máximo, para discorrer sobre isso. Mas, de qualquer maneira, de uma maneira geral, Sérgio, a gente gostaria que você conversasse um pouco com nossos ouvintes sobre compulsão. O que é isso? Bom, então eu vou começar com a minha compulsão de abraçar, né? Então um abraço muito grande em todos os ouvintes, né? E todos os videntes, que agora tem muita gente agora nos vendo, né? Sim. Então agora os videntes e os ouvintes. A questão da compulsão, ela vem muito de uma necessidade de preenchimento. A raiz dela é esse buraco que a gente tem dentro do peito de carência de amor. Todos nós somos assim, né? Agora mesmo, estava saindo lá do consultório, lá no Valqueire, para vir para cá, e a Rosi bateu umas fotos de uma gata que nós temos lá, a Poli Cristina. Aquilo ali é o símbolo da carência, né? É a gata carente. A gata carente. Ela deita, olha, mia, aí você vai lá, faz carinho, aí você para de fazer carinho, ela rola para um lado, olha com o olho comprido, né? Aquilo ali é o símbolo, em realidade, que todos nós temos dentro de nós, que é uma carência muito grande. Só que por questões de cultura, de educação, né, de convivência, nós não temos mais a cara de pau que a Poli Cristina tem. Perfeito. Né? E nos sentimos assim, constrangidos de estar dizendo para alguém, olha só, eu estou carente, eu quero carinho, eu quero cafuné, eu quero beijo, abraço, né? Por isso que eu comecei brincando aqui,
da minha compulsão, não é, em abraço, porque é muito gostoso. Né? O abraço é muito gostoso, o relacionamento é muito gostoso. Então, a raiz da compulsão é uma carência de amor. Só que cada um vai direcionar, segundo os seus conteúdos, né, esse baú que nós somos de experiências de outras existências, cada um vai direcionar esse pedido, essa forma de buscar esse carinho e essa atenção, esse reconhecimento, de uma forma muito particular. Então, você falou que há 15 dias se conversou aqui sobre compulsão alimentar, né? É a pessoa que quer, né, se alimentar daquilo ali. E nós temos várias compulsões, compulsão de drogas, essa questão toda que é muito prejudicial, né? Tem gente que tem compulsão de fofoca. Sim, com certeza. Você não está adicionando nada químico, nada de comida, nada de remédio, mas é uma compulsividade à fofoca. Por quê? Porque aquele disse-me-disse, aquele leve traz, e aí ela se torna o centro naquele momento de segredos, de observações, ou seja, aquele momento em que ela está movimentando opiniões sobre as outras pessoas, né? Aquilo ali está alimentando ela. Alguém está ouvindo, alguém vai brigar com ela, alguém vai se referir a ela. É uma tentativa de preenchimento desse buraco, desse amor. E aí, o que a gente faz com isso? Não é a partir do momento em que eu sei que sou compulsivo. E aí você falou em algum momento aí na questão do amor, do auto-amor, do amar ao outro e a si. É eu ter consciência disso, Valdemir, né? Que eu sou carente. Então, que eu possa buscar essa forma de me preencher de um jeito equilibrado, agradável, gostoso. Né? Como? Um relacionamento dentro de um lar, harmoniosamente falando. Eu tenho observado, acho que foi ontem mesmo que nós passamos em frente a um lugar, eu estava manobrando o carro, isso, foi ontem, lá na Sulacap. Então tinha uma esquina assim, tinham várias mesas, isso à noite já, várias mesas repletas de homens bebendo. Não é uma questão de lição de moral, pelo amor de Deus, não é isso. Nem de nenhuma crítica a isso. Nenhuma crítica nisso, é só uma observação mesmo. Não é? Possivelmente ali tivessem pessoas que vivam sozinhos. Mas eu acredito que a maioria ali, pelo que a gente conhece de sociedade, tem um lar, tem uma esposa, tem filhos. Isso não era assim, 5 horas da tarde, o tal do happy hour, não. Né? Era 8 e pouco, 8:30 mais ou menos da noite. Né? Por que eu não vou buscar isso, essa convivência, essa coisa gostosa, dentro do próprio lar? Aí muita gente vai dizer, não, mas é horrível, ela reclama, ele reclama, ela briga, ele briga, né? As mais diversas explicações. Mas se os dois entendessem isso, eu estou falando dois, marido e mulher, né? Pai e mãe, sim, eles também passariam essa ideia para a família. Né? Então, se eu posso, a partir do momento em que eu entendo isso, se eu posso buscar esse reconhecimento de uma forma gostosa, dentro do lar, junto à esposa, ao marido, aos filhos, isso é muito gratificante. É a forma que eu tenho, não é, de abrir mão de outras compulsões. Porque nós nos viciamos, isso é importante que a gente entenda também, não é? A nossa compulsão, ela é viciante. O elemento que usa cocaína, o corpo sente falta disso. Mas a pessoa que faz fofoca também. O corpo sente necessidade daquela
eu vou generalizar, não é? Sente falta daquela adrenalina que naquele momento está sendo gerado. Daquele prazer em fazer aquilo. Exatamente, não é? A adrenalina de falar. Eu estou usando fofoca, poderia usar qualquer outra compulsão aqui, não é? É um momento em que eu estou contando, agitando, e isso é excitante a nível de bioquímica do corpo, não é? Então nós somos viciados naquilo que o corpo já necessita para preencher. É como se eu precisasse o tempo todo estar sentindo essa coisa física, não é, do que eu uso na compulsão, não é? Isso me alimenta, isso me reforça, isso é a forma errada que eu percebo de me reconhecer. Né? A coisa é muito, como você falou, a gente ia ficar falando aqui durante muito tempo, mas como é que nós podemos fazer isso? Nos acostumando a buscar de uma forma muito gostosa na convivência humana esse reconhecimento, essa bioquímica do amor. Não é como se nós precisássemos usar a bioquímica do amor para substituir a bioquímica da compulsão. Né? Algumas situações, Sérgio, as compulsões têm um efeito, às vezes, devastador. Né? Nós vemos aí, infelizmente, né, a Avenida Brasil ali, né, os compulsivos pelo crack, né, e é uma coisa triste, avassaladora mesmo. Não vamos nem falar daqueles que chegaram lá, mas para não chegar lá, qual seria a melhor alternativa? O que se poderia fazer? O que se pode fazer para não chegar ao nível daquele? Uma prevenção, digamos, uma vacina. Pois é, eu sabendo disso, não é, buscar o que é gostoso. Porque se eu vou... o crack é uma forma já estúpida, né, se a gente pode dizer assim, de buscar esse preenchimento. É uma compulsão. Né? Para não fazer isso, primeiro eu tenho que ter consciência de que aquilo que eu estou fazendo não vai me fazer bem. É uma questão de consciência. Não entrar, não experimentar a primeira vez. Porque você experimentando uma primeira vez, sentindo alguma coisa diferente, se aquele diferente vem de encontro às suas necessidades, às suas carências, você vai continuar naquele caminho. Não é? É um complementar sempre, falsamente falando, esse buraco que tem dentro de nós. É não fazer a primeira vez. A primeira coisa é se conscientizar que todos nós somos assim. Não é? Temos alguma carência, isso. Temos algum vazio. Exatamente. Que buscamos preencher, às vezes, com a coisa errada. Você vê que todas as linhas de psicologia chegam a esse ponto, né? Se nós pegarmos Freud, ele vai falar da busca do prazer. Se nós pegarmos a análise transacional, né, o Eric Berne vai nos falar sobre o reconhecimento, a carícia, não é? Que é o reconhecimento. Se nós pegarmos Maslow, né, que ele, naquela pirâmide, ele vai chegar lá no cume das nossas necessidades, não é? O reconhecimento. Ou seja, todas as linhas de psicologia, as filosofias mostram exatamente isso. Nós buscamos esse prazer. Nós precisamos disso. O ser humano é carente disso. Se nós sabemos disso, vamos buscar esse preenchimento de uma forma gostosa. Não é? Perfeito. Então, há uma maneira de nos vacinarmos para não chegar ao ponto que nós chegamos aqui, de muitos amigos, muitos irmãos nossos, está efetivamente dependente químico, não só das drogas, né? Mas às vezes químico da fofoca também, como exatamente, você falou, né? Químico da mentira, né? Que o mitomaníaco é um compulsivo também pela mentira. Exato. Então, e ele tem, aquilo excita ele, né? Eu conheci uma pessoa lá no Sul, bem doente nesse ponto, não é?
E ele contava as coisas, dava para você ver que ele vivia aquela mentira, não é? Aquilo é excitante para ele. Não é? Perfeito. Bem, Sérgio, 15 minutos, é o tempo que a gente tem aqui. Agora vamos começar a conversar com os nossos ouvintes e perguntas que ficaram aqui da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a ofensa, como lidar com as ofensas, com as dificuldades de relacionamento, enfim. O Henrique esteve aqui conversando com a gente. Mas claro que a sua questão, a sua pergunta, não precisa estar ligada ao tema compulsão, nem ao tema que o Henrique abordou semana passada. A sua questão é a sua dor, é a sua dificuldade, seja ela qual for. Como é o caso aqui da Sueli, sua vizinha lá de consultório, lá de Bento Ribeiro, pelo menos vizinho do Leão Denis, né? Ela diz: meu ex-marido, desencarnado há 8 meses, a filha dela teve um sonho com o ex-marido desencarnado há 8 meses. E ele diz que agora estava bem e estava estudando. E ele diz, foi muito produtivo o tempo que a família o levou para o centro espírita. Mas que nós, a família que ficou, deveríamos praticar mais. E ela disse, poderia me falar um pouco sobre isso? Como é praticar mais? O que seria praticar mais, já que o sonho não se realizou aí, findou aí? Findou. Olha, Sueli, praticar mais é colocar em prática aquilo que a gente aprende, ou pelo menos estuda, na teoria. Não é? Então, vamos lá, vamos para dentro de casa. Não é? Porque é muito fácil a gente estar falando, não, vá ao orfanato, vá a asilo, não é? Isso aí é muito gostoso. Mas vamos começar a praticar dentro do lar. Existe um diálogo construtivo. As pessoas se tratam de forma carinhosa. Existe uma vontade real de que o outro cresça, respeitando o espaço desse outro, ou eu quero impor a minha vontade, eu quero impor a minha realidade, a minha verdade. Então a gente precisa começar a praticar mais de início dentro do lar. É fazer um exame de consciência. Como é que está sendo? Não é? Você falou de você e da sua filha. Pelo menos 2 pessoas aí dentro existem, não é? Como é que é a relação de vocês? É carinhosa? É amorosa? É aos gritos? É impondo? É cobrando? Não é? Ou seja, o Cristo, ele que é o nosso exemplo, né, ele tem para todos os momentos da nossa existência um exemplo a nos passar. Tudo que se nós precisarmos perguntar assim, como é que agora eu vou me relacionar com o Valdenir aqui, não é? O Valdenir me falou alguma coisa que eu não gostei. Se eu buscar no Cristo, ele vai estar dizendo assim, vigiai e orai. Não é? O Valdenir me falou uma coisa, eu não gostei, vigiai e orai. Por quê? Eu preciso me olhar, não é olhar o Valdenir. Vigiar a quem? A mim. O que está acontecendo comigo? Eu me magoei com o Valdenir. Ele falou uma mentira ou ele falou uma verdade para mim? Não, ele falou uma mentira. Então, se ele falou uma mentira, eu não preciso me preocupar. Porque não é verdade. Se ele falou uma verdade, né, me incomodou, eu tenho que olhar e pensar assim, realmente, isso que eu estou fazendo está certo? Eu preciso vigiar a mim e perceber o que foi ou mentira que o Valdenir falou e descartar isso, ou a verdade que ele falou e buscar me transformar. Não para agradar o Valdenir, não é? Mas para que eu possa ter uma atitude de equilíbrio, de bom senso, não é? Então, o que é trabalhar mais? Comece a olhar mais para você, buscando corrigir as coisas que não estão corretas em você, porque existem. Eu não lhe conheço, Sueli, mas para você estar reencarnado aqui junto conosco nessa terrinha, tem um monte de coisa para você corrigir, porque todos nós temos. Se estivéssemos assim, perfeitinhos, nós estávamos encarnados em outro lugar. Entenda que eu não estou malhando você, não é isso. Não é? Mas como você perguntou, como fazer isso? Como trabalhar?
se olhe mais. Todos nós precisamos fazer isso. Eu vim agora conversando com a esposa para cá e ela veio falando um monte de coisas para mim, de mim, perfeitamente plausível o que ela estava observando. Me incomodou? Me incomodou, né? Porque eu enxerguei exatamente os pontos que eu deixei ontem um grande furo. Ela veio falando, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não foi briga, não foi DR. Ela veio me mostrando. E eu fui enxergando as coisas que eu pisei na bola. Né? Qual é o meu papel? Me corrigir. É exatamente isso. Esse é o trabalho. Isso é fazer mais, né? Isso é fazer mais. Tá isso bom, é senhor? Praticar mais. Estamos torcendo aí, como também estou torcendo para o Valdenir. O Valdenir não me falou nada de mais. Nem verdade nem mentira. Nem verdade nem mentira, né? Foi só um exemplo. Né? Mas nós precisamos nos olhar mais, Sueli. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Do conhece a ti mesmo. Exato. A partir do momento que nós nos conhecermos, vai ficar muito mais fácil, Sueli e ouvintes, superarmos as nossas dificuldades e, como você diz, praticar mais. Porque aí eu vou saber das minhas dificuldades. Quando eu me conheço, eu vou saber das minhas dificuldades. Ou quando alguém chega, né? Quando a Rosinha chega, isso aqui não foi legal. Realmente não foi. Então, deixa eu incorporar isso aqui nos meus conhecimentos e mudar o comportamento a partir dali. A gente vai vivendo melhor, vai sendo mais feliz a partir daí. A Márcia lá de Olaria diz que já tentei me dar bem com os irmãos, mas sinceramente é difícil. Não quero perder tempo com pessoas estranhas. É irmãos ou é estranho, Márcia? Ou é estranho só em termos de pensamento? Esquisito, né? Esquisitos, Aí ela pergunta, estou certa ou errada? E diz que adora o programa. Muito obrigado, Sueli, Sueli não é Márcia, né? Por estar conosco. Certa ou errada? A Sueli, a Márcia, por ter tentado falar com os irmãos, conviver, e não consegue, não está dando certo. Ô Márcia, olha só. Todos nós somos muito diferentes uns dos outros. Se os seus irmãos estão certos ou não, né, eu não vamos entrar nesse mérito da questão aí. Mas vamos olhar para você. Vamos dizer que você tenha tentado realmente lá, como você falou, tentei, mas não dá. Dê graças a Deus de você estar podendo perceber isso e de que nessa existência vocês já não estão mais se matando. Vocês só estão tendo dificuldade na relação. Não é? Eu não sei se vocês se mataram ou não, em outras existências. Não é? Mas, se o convívio é difícil, ok, vamos abrir mão, vamos transferir isso para uma outra vida, para uma outra existência. Ou esse convívio vai se tornar tão insuportável que nós vamos acabar errando mais do que acertando. Não é só sair protelando, né? Eu não me entendi muito bem com a minha mulher, então eu separo. Aí caso de novo separo, caso de novo separo. Não é isso. Mas se você com seus irmãos não tem mais condições de diálogo, se fica difícil, se essa questão é por eles, mas se nós formos perguntar para eles, eles talvez digam que a Márcia é muito complicada, é muito difícil. Então não vamos entrar no mérito da questão de quem está certo, de quem está errado. A gente precisa fazer, sim, uma autoanálise. Mas se fica difícil, né, se afaste. Transfira isso para uma outra época e dê graças a Deus de vocês não estarem mais se matando, se prejudicando, não é? Adquirindo mais complicações e mais dívidas lá para frente. Ok, já ouvi uma musiquinha de fundo que passou o primeiro bloco aqui, eu nem percebi, mas acabou o tempo, nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro.
Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. No próximo dia 28 de maio, domingo, das 9 às 17 horas, acontecerá em Niterói o 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. Lá você encontrará a venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, dia 28 de maio, domingo, das 9 da manhã às 17 horas, lá no Centrinho, 16º Feirão Beneficente Procasa Maria de Magdala. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubeDaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h27. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você, que é levado ao ar ao vivo às sextas-feiras, à 13h, e tem reprise aos sábados, às 10 da noite, aos domingos, às 3 da tarde. E lá pela madrugada, à 1h da manhã, da terça e da sexta, o pessoal da madruga também pode nos ouvir pela reprise. O nosso convidado de hoje, o psicólogo Sérgio Breves, eu brinco que veio lá de Bangu, né? Fez uma viagem, né? De Bangu até aqui para estar conosco, dividindo aqui os seus conhecimentos, os seus saberes, conversando um pouco conosco. E, Sérgio, continuando aqui, porque tem muitas questões que ficaram na semana passada, e uma é do Raimundo, lá de Niterói. Ele pede para a gente fazer uma diferença, dizer a diferença entre melancolia e depressão. Porque essa é uma coisa que realmente confunde muita gente. Está triste e acha que está num processo depressivo. E nem sempre é assim, né? Uhum. Olha, a melancolia é uma palavra que era usada há algum tempo atrás, né? Inclusive no final do século XIX, início do século XX, era chique, né, estar em melancolia. Os poetas precisavam desse estado de alma, assim, para falarem, não é, que criavam por causa da melancolia, né? A melancolia é o Raimundo, não é? A questão é o seguinte: os sentimentos são muito parecidos,
as sensações, as emoções são muito parecidas. É uma tristeza, né? Mas eu posso ficar triste, e é natural, a tristeza é um sentimento natural, de quando, não é, alguma coisa não dá certo, ou quando eu perco alguma coisa, a perda, o falecimento de alguém, né? O término de um namoro, de um romance. Isso me dá tristeza e me leva a um estado assim meio parado, que é o conhecido como a melancolia, né? Mas isso tem um tempo, tem uma intensidade, né? A depressão também leva a isso, só que a intensidade é maior, o tempo é maior, o tempo de permanência nesse estado é maior. Então são sensações, emoções e sentimentos muito parecidos, mas cuja intensidade e tempo são diferentes e principalmente consequências também diferentes. Porque uma melancolia, uma tristeza, eu vou curtir aí uma fossa, né? Na nossa época era fossa, você se lembra disso? Era fossa, Eu estava na fossa. Tinha até música para fossa, tinha, né? do Tito Madi. Tito Madi, tinha uma música com o nome era Fossa. Eu tinha o disco dele, eram 2 discos só de fossa. Um LP. Um LP na época, né? Então, isso tem um tempo, mas acaba. A depressão é algo assim mais permanente, com possíveis consequências mais desastrosas, né? Inclusive chegando ao ponto do risco de suicídio, né? A falta de perspectiva, né? A tristeza é tão grande, a falta de perspectiva é tão grande que a pessoa raciocina na questão do suicídio, que é algo gravíssimo, né? Toda vez que eu falo em suicídio, me lembro do Gerson, que era uma pessoa, né, que batalhou durante muito a vida inteira com a questão do suicídio. A depressão pode levar a isso. Então, Raimundo, a diferença é a intensidade, o tempo, a duração, né? Principalmente. A duração principalmente, né? Mas é mais uma questão técnica, não é? Isso aí. Os resultados é que são bem diferentes um do outro. O Márcio, lá de Niterói, aqui pelo nosso telefone fixo, faz aqui alguns comentários e diz: eu vou fazer a pergunta novamente. Eu já deve ter feito algumas vezes, não foi respondida. Aqui pedimos desculpa, Márcio, se isso aconteceu, tá? Ele diz: por acaso eu faço novamente uma pergunta que não foi respondida, segundo ele. Desculpa, Márcio, por isso. O amor é uma coisa que não precisa de moderação? Já que a gente fala de moderação, né? Aprecie com moderação, não tenha compulsão, não seja compulsivo. E para o amor? Também, Márcio, precisa de moderação, não é? Existe o amor possessivo. Isso é horrível, não é? A pessoa tem que me amar. Eu tenho posse da pessoa, não é? Porque eu amo essa pessoa, tem que estar junto de mim. Existe realmente a necessidade da moderação no amor. Como em tudo na vida, não é? É o abençoado caminho do meio, não é? Tem que haver uma moderação nisso. Ou a falta de amor, ou o amor exagerado, onde eu coloco na mão do outro toda a minha felicidade, ele tem que me amar, ou eu amo perdidamente. Isso é desequilíbrio. Há que se ter realmente moderação nas questões do amor. Espero ter respondido, Márcio. Márcio, eu acho que agora respondemos você, né, Márcio? Qualquer coisa, escreva de novo, tá? Nosso WhatsApp aqui, que é 984-867633, o nosso Facebook, o e-mail aqui da rádio, secretaria, @radioriodejaneiro.am.br, ou para o programa, ouvindo você, @radioriodejaneiro.am.br. E como eu disse no início, Márcio, os nossos programas gravados agora estão no YouTube da rádio. Então você pode reouvir, digamos assim, né? Ouvir novamente e passar para os seus amigos aí que não têm a oportunidade de ouvir em outros horários os nossos programas que são gravados ao vivo, e está lá no YouTube da rádio. É mais um canal de comunicação aí da rádio com o nosso ouvinte. Tá bom?
Um abraço para você. A Elaine, lá da Posse, agora é pelo telefone fixo aqui. Tanto o Márcio quanto a Elaine, pelo nosso 3386-1400. A Elaine disse que há algum tempo ganhou um Evangelho segundo o Espiritismo. Leu, estudou, etc, etc. E lá no final, capítulo das preces, eles têm uma prece para o inimigo do Espiritismo e para os obsidiados. Ele disse, na mesma hora que ela leu isso, ela me sentiu muito mal. Segundo ela, sentiu um estalo na coluna que doeu muito. Ela pegou o livro, achou que era o livro, colocou o livro lá fora de casa. Vou botar lá fora porque aliviou. Aí, quando ela vai lá, pega o livro, dói novamente a coluna. Ela sente novamente a dor na coluna. Ela diz, eu queria uma explicação. É possível dar uma explicação para Elaine? Olha, Elaine, tá difícil explicar isso para você, mas eu acredito, não é? Lendo isso que você colocou aqui, que haja talvez um trabalho realmente de uma aproximação de um espírito, e eu quero desmistificar esse negócio de obsessão, não é? Vou aproveitar essa deixa aqui que você está nos dando, Elaine, e falar sobre obsessão. E algum espírito que realmente esteja querendo que você não entenda essas coisas. Pode ser? Pode ser sim, não é? Pode ser também uma autossugestão sua, pode ser uma porção de coisas. Mas a questão da obsessão é que todos nós temos os nossos companheiros de outras existências muito próximos a nós. Cobradores com muito ódio, grandes amores querendo permanecer junto a nós. E quanto mais nós nos educarmos em termos de conhecimento, não é só aprender a falar por favor e muito obrigado, não. Entendermos a nossa existência como espíritos, mais nós estaremos senhores de nós mesmos e ajudando esses companheiros também a crescerem. Mas tem uns que não gostam disso, não querem isso, não é? E podem provocar em nós grandes doenças. Eu acredito nisso que você está falando, que possa ser realmente um companheiro querendo lhe prejudicar. Agora, não é colocando o livro fora de casa que isso vai melhorar, não é se desfazendo do livro, é trazendo o seu pensamento para uma questão de confiança no Pai. É uma questão de fé raciocinada. Se você coloca o livro fora de casa ou dentro de casa, mas continua mantendo um padrão antigo de procedimento, não é? De ligação, mantendo o seu traço de caráter, não é? Você vai se manter ligado a esses amigos, não é? Então, tanto faz o livro estar do lado de fora como do lado de dentro, você vai manter a ligação com esses espíritos. Se transforme, mexa com a sua consciência, adquira conhecimento para você se melhorar, para você se tornar um ser humano melhor. Não é? Você vai estar se ajudando e ajudando também a essa pessoa. Eu, se fosse você, né, com muito carinho, convidava essa pessoa a estudar com você, a se conhecer melhor. Não é? Isso ajudaria. Enquanto o Sérgio estava falando, eu estava pensando também num outro aspecto. Porque aqui a gente não está finalizando nenhuma questão, tá? É possível que haja uma influência espiritual. É possível que haja uma situação psicológica sua. No dia, quando você estava lendo, você deu um jeito na coluna, torceu a coluna por qualquer motivo, e, sei lá, virou de lado, torceu, doeu. E você associou, mesmo que num processo inconsciente, associou aquilo à leitura do livro. Então, toda vez que você pega o livro, naturalmente aquilo vai voltar à sua mente, ao seu corpo, como sendo aquela doença, aquela situação. Então, também pode ser por aí. Agora, a ideia de você convidar, se for o caso de um amigo espiritual, amigo, vou chamar de amigo aí, tá?
para estudar com você, vai ser muito bom, porque ele vai se esclarecer, você vai se esclarecer e vão poder caminhar sem dores na coluna, Elaine. Torcendo aqui por você. Sem torcer a coluna. Sem torcer a coluna. Com toda certeza. Tem uma amiga nossa aqui de Tomás Coelho, a Leia de Tomás Coelho, aqui pelo WhatsApp. Ela diz que é espírita, frequenta lá o Unidade Amor de Irajá, mas está com 41 anos e ela está no 8º mês de gestação do 3º filho. E ela não está indo, frequentando ao centro como frequentava, como passeava, como participava, enfim. E ela diz que estou me sentindo cobrada para estudar mais, para participar mais, estudo mais profundo. Mas eu ainda não consigo. Vocês podem me ajudar, podem dizer alguma coisa para Leia lá de Tomás Coelho? Ô Leia, todas as vezes que nós nos cobramos, é porque a gente pode fazer aquilo ali. Vou traduzir, né? Eu sempre uso esse exemplo. Eu não posso me cobrar com a idade que tenho, com a barriguinha que tenho, com a falta de preparo físico que tenho, me cobrar correr a corrida de São Silvestre no dia 31 de dezembro. Eu não posso me cobrar isso porque eu não consigo. Se eu faço isso, Leia, eu entro num processo de culpa. E isso sem solução. Então você está no 8º mês de gravidez, você já tem dificuldade de locomoção, você já se cansa, não é? O seu filho ou filha que está aí dentro já começa a pressionar tudo por dentro de você, dá mal-estar, não é? O seu metabolismo está muito mexido. Então se autorize a estudar em casa e você fala assim, eu me sinto cobrada. Por quem? Por você ou pelas outras pessoas? Se for pelas outras pessoas, lamente, não é? Às vezes é conceito da pessoa achar que eu tenho que estar no centro espírita todo dia, não é? Lamente pela outra pessoa. Se a cobrança é sua, reflita em cima disso. Você não pode se exigir uma coisa que você não tem como cumprir. Porque senão, eu vou voltar no mesmo assunto, senão você entra no processo de culpar. E isso é sem solução. Faça o que você pode, tenha a sua consciência tranquila, não é? De que quando você não está grávida, né, e é uma boa parte da sua vida, não é? Você não está grávida, você está grávida pela 3ª vez. Então, são 3 períodos de 9 meses em 40 anos de existência. Não é? Nesse período que você não está grávida, você se dedica, você vai ao centro, você trabalha, mas nesse momento você está precisando de muito carinho. E a primeira pessoa a dar esse carinho para você é você mesmo. Não é? Se essa cobrança é autocobrança, abra mão disso aí. Tá bom? Excelente parto para você, que esse espírito que está chegando aí através de você realmente seja um espírito que venha trazer uma contribuição para vocês, para o lar, mas principalmente que seja um bom espírito trazendo muito amor para a humanidade. Leia, eu não sei porquê, mas eu achei que é você que está se cobrando. Eu acho que não tem ninguém te cobrando. Você está se cobrando a fazer coisas que você hoje não tem condição de fazer. Seria a mesma coisa que o Sérgio, agora eu vou voando daqui a Bangu. Né? Ele não tem asas, não voa, não tem jeito. Né? Por mais anjo que seja, está longe disso, né? Não vai voar até Bangu. Então não tem jeito, a gente não pode fazer, né, de tudo. Tem que ter limite e tem que entender os limites. Tá bom? A Rosa lá de Madureira, mandando um abraço aqui, o Gilberto e a Rosa. Mandando um abraço aqui pro Sérgio. Estou com muita saudade, muita saudade. O José lá de Mesquita, lembra aqui que o meu fardo é leve, o jugo é suave, um ensinamento de Jesus. Ok, é isso aí, Mesquita, realmente. E o suave é cumprir a lei de Deus. É perfeitamente isso. Fica mais leve, né, quando cumprimos as leis de Deus. Aqui pelo Facebook, Sérgio, o Fernando Roma Miller faz aqui uma questão interessante.
Ele diz, a minha esposa é depressiva há 6 anos. E ela vai aos médicos, psiquiatra, psicólogo, e não consegue sair disso. Isso pode ser obsessão? Pois já tem um tempo que isso está acontecendo. E eu tenho medo que ela cometa um ato, a palavra dele aqui, extremo, irracional. Né? Ele usou a palavra irracional, mas extremo, né? Um ato extremo. Olha só, o que nós temos visto é que a depressão não é um efeito da obsessão. Mas quando nós entramos em desequilíbrios emocionais, nós atraímos para junto de nós espíritos numa mesma situação ou algo muito parecido. Então pode ser que essa depressão tenha começado pela esposa mesmo, né? Por sua esposa, mas isso, né, o clima, a psicosfera em torno dela, os pensamentos, com muita certeza atraíram para junto dela e de vocês espíritos na mesma situação, que às vezes nem sabe que já desencarnaram, não são espíritos ruins, não necessariamente sejam espíritos ruins, mas que nem sabem que desencarnaram e estão na mesma psicosfera que ela, não é? A depressão tem raiz na culpa, é algo mais profundo, não é? É necessário que se trabalhe nisso, dentro de uma psicoterapia, com uma visão de culpa, né? Tem que ser trabalhado essa questão dela, consciente ou inconscientemente, estar mergulhado na culpa, não é? Mas não necessariamente isso tenha sido provocado pela espiritualidade, mas com muita certeza a espiritualidade foi atraída para junto dela, por causa da depressão. Uhum. Lembrando aqui, amigo, que os espíritos não geram depressão, mas aproveitam da depressão que nós temos para potencializar as nossas dificuldades. Com certeza. A Gersilene, lá de São Gonçalo, faz aqui uma questão interessante. Gostaria de saber se essa minha mania de elogiar as pessoas é uma compulsão. Já que você falou de compulsão. Ô, Gersilene, de repente pode ser sim. Sabe por quê? Porque você elogiando as pessoas se sentem assim, no colo e logicamente vão também lhe dar um colo. Pode ser uma forma que você achou, não é, de ter esse carinho das outras pessoas, dando um carinho. Mas se você elogia de uma forma equilibrada, verdadeira, é uma boa compulsão, não é? A gente Sim, pode dizer, já que vai ter uma compulsão, que tem uma coisa boa e agradável, não é? Mas pode ser assim uma compulsão, um jeito que você aprendeu, cultural, dentro de casa, ou da própria alma, né? Conteúdo seu de alma, e agradar as pessoas e em retribuição as pessoas também agradarem você. É isso que eu ia dizer. Muitas vezes, Gersilene, as pessoas fazem isso para conquistar o outro, digamos assim, para receber a recompensa do reconhecimento, de também ser elogiada. Eu não sei se é o seu caso, tá? Não estou afirmando isso. Mas é importante que você pense sobre por que eu tenho que elogiar todo mundo. Será que aquelas pessoas efetivamente merecem aqueles tais elogios? Ou eu estou exagerando nisso? Aí isso a gente pode entrar até na mitomania que falamos aqui, né? Você está mentindo, né? Mesmo que de uma maneira inconsciente, mas mentindo para poder agradar, para poder conquistar pessoas, para poder, como eu costumo brincar lá no consultório, eu costumo brincar, para estar bem na fita. A fita já não existe mais, né? Agora já não existe mais fita, né? Agora, não sei como é que vou dizer, no DVD, enfim, para estar bem no DVD, você acaba elogiando sem a necessária verdade naquilo que você está dizendo. E não é o que não estou dizendo que você faça isso. Por favor, entenda bem. A Lucia aqui da ilha, na semana passada vocês falaram sobre um livro, O Poder do Perdão. Ah, sim, Lucia. O Poder do Perdão, ela pergunta o autor e a editora. A editora eu vou ficar te devendo, Lucia, porque eu não sei de cabeça. O nome do autor é Frederick Luskin, mas ele assina como Fred, tá? F-R-E-D.
Luskin é com K. L-U-S-K-N. Fred Luskin. O livro é O Poder do Perdão, onde ele é um psicólogo, onde ele faz um trabalho interessante, uma pesquisa, ou várias pesquisas, em vários países do mundo, sobre o benefício do perdão. E não está falando de religião, ele está falando de pessoas que efetivamente praticam isso. Elas ficam menos tempo internadas, elas tomam menos remédio, elas sentem menos dores, elas vivem mais felizes, sem o vínculo religiosidade. Ele fala isso puramente no aspecto psicológico. E aí a gente pode brincar aqui, né, Luci? Então Jesus tinha razão, né? Quando ele diz, né? Perdoa não em 7, mas 70 vezes, perdoa não sei quantas vezes for necessário. Então, Jesus estava certo, né? Quando disse essa máxima aí pra gente. O Enéas, lá de Brás de Pino, também participando aqui conosco, diz que é casado há 54 anos e nunca teve problemas de ofensas com a mulher, ou de... Que coisa boa, né, Enéas? 54 anos. Existem esses casais esquisitos, né? Sim, sim. Porque porque somos muito diferentes um do outro, mas respeitamos, né? E existe um entrosamento. Então eu fico feliz, Enéas, de encontrar também um casal esquisito, né? Que, embora diferente, se amam e se respeitam e convivem muito bem. Se ajudam mutuamente. Que bom. A Deolinda, lá de Bangu, também mandando um abraço aqui para o Sérgio. Acho que há muito tempo que eu não vejo o Sérgio. Então, aqui o bilhetinho tá entregue, tá, Deolinda? Seu bilhetinho está entregue. Lindinha. Entregue para o Sérgio. Sérgio, 3 minutos para responder a Sandra, lá da Penha. Descobri recentemente que meu filho é homossexual. Isso me tirou do prumo. Porque entre dois irmãos, criados da mesma maneira, seguem caminhos tão diferentes? Simplesmente porque são dois espíritos completamente diferentes, não é? A questão da homossexualidade, e aí deveria ter uns 5 programas para a gente falar sobre isso, porque é um assunto que hoje está em voga, não é? A homossexualidade não é defeito, doença, vício, não é nada disso. É uma característica, não é? O Valdenir falou aqui no início da brincadeira da minha careca, não é? A minha careca não é defeito, não é isso, não é aquilo, não é doença, é uma característica, não é? Então eu tenho um pé de um tamanho, uma altura determinada, uma cor de pele, ou seja, nós somos criaturas com várias características. A homossexualidade é uma delas. Não olhe para seu filho como um defeituoso ou um doente. É uma característica dele. Existe uma explicação para que ele tenha vindo dessa forma, não é? Existem várias explicações, mas existe especificamente para o seu filho uma explicação, não é? Que se nós fôssemos olhar de perto, entenderíamos isso aí. Mas não é defeito. E o ame da mesma forma que você ama o outro filho que não é homossexual. Eles são seus filhos. Ele não é defeituoso, entenda isso. É difícil ainda na nossa cultura olhar com olhos de reencarnação a chegada de um filho, não é? Mas perceba em você o amor que você tem por ele, que sempre teve, não é? Você sempre teve, eu não sei quantos anos ele tem, mas até agora, não é? Você teve um profundo amor por ele. Vai deixar de ter amor porque ele é homossexual? Isso é uma questão dele. Se você apoiar, não é? Se você entender, não é? Ele vai se sentir muito melhor, porque você é a pessoa mais importante para ele. A mãe é a pessoa de maior vínculo com o ser humano. Se eu não tenho apoio nas minhas dificuldades, no meu tipo de vida, se eu não tenho apoio de uma mãe, não é? Eu não posso esperar apoio de mais ninguém, não é? Entenda isso. Continue o amando da mesma forma que você amou até o momento dessa notícia. Observe, deixe isso sair de dentro de você, não é?
muita paz, muita harmonia para vocês. Fechando aqui o nosso tema, lembrando, obrigado ao Sérgio mais uma vez, a Rosi, que é a orientadora aqui, né? É o GPS do Sérgio. Obrigado aqui por estar conosco também. Sandra, um livrinho interessante do Emmanuel, chamado Vida e Sexo. Sugiro a você que dê uma estudadinha nele, tá bom? Obrigado. E a começar da introdução. Sim, a introdução é que é mais importante. A introdução com toda desse certeza. Obrigado a Michel na técnica. Hoje a Sheila lá no telefone. O Caio é o nosso operador de câmera ali do WhatsApp, obrigado. A Leila também nos telefones. E muito obrigado a você por ter estado conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro. No Rio 155, a Procuradoria-Geral da República pede abertura de inquérito para investigar o senador Romero Jucá no Supremo.